Então, por favor, vamos à leitura. Angélica, Angélica. abre o teu áudio. Mensagem de ambientação. Vez que outra, dedica algum tempo para meditar a respeito da morte. A morte arrebata os inimigos, os afetos e te chegará num momento qualquer. Prepara-te todo dia, como se ele fosse o teu último na terra. Acostumando-te a pensar na morte, ela não te ferirá quando passe pela tua porta ou conduza alguém que te seja amado. São Francisco de Assis aguardava com a tranquilidade com que capinava o jardim. Ok. Eu penso muito na morte, eu penso. Mas, assim, não é com essa tranquilidade do Francisco de Assis, né? Lógico. Eu penso assim, eu sei que qualquer dia pode ser o nosso último dia, né? Mas eu penso em deixar a vida, assim, mais certa para os outros, para aqueles que vão ficar. Nós já passamos por experiências muito difíceis de ter que conviver com a morte de um ente querido e ter que administrar aquilo que ele deixou, né? Ter que tomar as providências devidas. E eu acho assim que quanto mais organizada a pessoa é, menos problemas ela vai deixar para os outros resolver. E acumular também. Nós não devemos acumular, porque você dá muito trabalho para quem fica ter que se libertar daquilo que a pessoa deixou. Então, acho assim, nós temos que aprender também a nos desprender do que é material para poder, neste momento, também partir com mais tranquilidade. E o que ele fala aqui também é: prepara-te todo dia como se este fosse o seu último na Terra. Infelizmente, a gente não lembra, a gente sabe que pode ser o último, mas nem sempre você está preparado naquele dia para fazer a sua partida, né? Então, à medida do possível, eu acho que nós temos que pensar nisso, no desprendimento, organizar a nossa vida para que as pessoas que ficarem, né, fiquem, não, assim, não sejam prejudicadas e não pensar muito no que eu vou deixar para os outros. Não deixo bagunça, não deixo problema para resolver, mas pensar assim de deixar muitos bens materiais, acho que não vale a pena também, sabe? Você pensar, deixar de viver para quando você morrer alguém usufruir melhor. É o que eu penso. Ok. Mas que eu Mais penso na alguém? morte, eu penso. É, Medo de morrer a gente não tem, né, Angélica? A gente tem. Oi? Medo de morrer eu não tenho. Eu tenho é Não. vergonha. Eu vou ter vergonha quando eu chegar lá. Aí nem sim. pressa, né? Nem pressa. É, Ah, mas com o medo. ensino, com a aula de ontem, eu sei que eu não passo nem da porta. Vou chegar e já Diga, Volta, Rosângela. mais um pouquinho. recomeça. É, eu essa semana estava sondando aqui para fazer um SINAF, para poder fazer isso aí que a Jérica está falando, para deixar a coisa mais ou menos organizada, né? E eu falo muito para minha filha, que mora fora do país, eu falo para ela, e ela fica danada comigo, né? Filha, se eu desencarnar, e você tiver, você não venha para cá, por favor, não precisa, né? Eu não quero nem velório, não venha para cá, não precisa você se despencar daí. Ela fica muito chateada comigo quando eu falo isso. Mas é uma verdade, né? Ai, atravessar o oceano para chorar, ver lá um corpo, né, que não está mais, eu não vou estar mais ali mesmo. É, eu penso muito nisso também, sabe? E e estou me preparando como em tudo que eu faço na minha vida para ser uma coisa assim, com a glória do Senhor, né? Serena. A partida. É. Eu acho que a gente tem que se organizar
em tudo que possa nos trazer complicação quando voltarmos ao mundo espiritual. Então, as coisas administrativas é uma preocupação? Vamos resolver. Os nossos relacionamentos vai ser uma preocupação? Vamos resolver. Né? Mas de maneira que, quando estivermos na condição, né, de nos reconhecermos desencarnados, isso não seja motivo da nossa perturbação. Né? O exemplo que a Joana nos trouxe do Francisco de Assis era isso. Né? Então, ele trabalhou a vida inteira, se preparou a vida inteira para que as coisas do mundo não fossem empecilho para que ele estivesse tranquilo no mundo espiritual. Então, é isso que nós temos que estar sempre atentos, né? Para que a gente possa, nesse momento derradeiro, não termos construído dificuldades, porque naturalmente teremos as nossas dificuldades, naturalmente. Aquilo que a gente, porventura, não deu a devida atenção, se não demos atenção, a gente nem vai lembrar disso, só vamos lembrar quando estivermos lá. Pô, cara, tu esqueceu que tu tinha que fazer isso aqui? Ih, ó, nem me lembrei. Né? Naturalmente, né, pelo apego que nós criamos em nossas relações, nós vamos estar preocupados, como qualquer um de nós fica preocupado quando um filho sai pela primeira vez sozinho, vai para a escola, ou sai pela primeira vez com os amigos, vai para uma festa. Naturalmente, nós não ficamos preocupados? Naturalmente, ficaremos preocupados quando estivermos no mundo espiritual, né? Para saber se todo o nosso trabalho trouxe ou deixaram os frutos, produziram os frutos, para que aqueles que estiveram conosco na condição de filho, né, esposo, esposa e tudo mais, possam conduzir suas vidas de forma tranquila, né, como nós tentamos influenciar. Então, mas a lição de Joana é muito clara. E as irmãs falaram isso aqui perfeitamente. Temos que nos preparar, pensar nisso, principalmente para que, estando lá, nós possamos ficar em paz. Né? Diga, Carol. É engraçado como esse pensar na morte ele se modifica, né? Em cada momento que a gente se encontra. A infância é um medo muito forte, que eu não me recordo, mas vejo muito, principalmente através da Olivia. A Olivia tem muito esse medo, ela já colocou para mim diversas vezes, do medo de não me encontrar mais, né? Adolescência, ninguém teme a morte é que teme o adolescente, né? Porque o adolescente é imorrível, digamos assim. Depois você fica adulto, você começa a saber que isso existe, mas como isso modificou para mim depois que as crianças nasceram? Eu passei a ter muito medo de deixá-los, né? Muito medo de me separar deles. O que eu descobri, eu não me achava apegada, mas a eles eu estou uma semana sem eles, eles estão na casa do pai há uma semana. E eu ouvi, lendo esse texto hoje, eu pensei, gente, como é que vai ser? Eu não estou podendo morrer agora, não. Porque eu não consigo ficar muito tempo sem eles, não. Não tem nem uma semana ainda. Eu já estou toda chorosa. Imagina se for definitivo. Como é que faz quando não é material, não é bem material, mas é uma pessoa? Como é que faz com isso? É trabalhar o apego, aquilo que o Valdemir fala, né? O OLX, desapega. É confiar na orientação que você está dando para eles e se convencer de que os seus filhos são para o mundo e não estarão sempre com você. Né? Como a Rosângela falou aqui. A filha dela está em outro país, a minha filha está em outro país. Né? Então, temos ali o contato, né? Que a tecnologia nos permite, mas confiantes de que ela está no caminho que ela escolheu. Como é que nós vamos cercear isso em função de um apego emocional? Não dá, né?
Então, nós temos que trabalhar isso agora. Então, trabalhe isso agora, né? Para que no momento que chegar, e vai chegar, você esteja bem, esteja em paz. Lembrando que são filhos de Deus antes de É, serem seus filhos. exatamente. Só está Deus é que vai tomar emprestado. conta dele. É só emprestado. Diga, Ô, Neide. Mauro, Oi. desculpa. Não, só para dar um alento aí no coração da Carol, né? Porque os filhos, quando são pequenos, são mais dependentes, né? Mas a gente tem que ir trabalhando desde sempre isso. Porque quando a minha filha falou que ia sair, que ia estudar fora, e eu dei a maior força para ela, né? Permitir e tudo, é a vida dela, né? Nossa, eu fui muito crucificada por várias pessoas, pelo pai, por amigas, né? Como que eu conseguia fazer isso, deixar minha filha? Mas, gente, eu falei isso mesmo, eu criei ela para o mundo, né? Não pode ficar o tempo todo na minha saia, porque a gente não sabe até quando vai estar aqui. Então, a gente tem que preparar eles para isso mesmo, né? Diga, Neide. Na verdade, sabe, eu penso também, mas eu fico assim, eu não posso ficar, eu já percebi que eu não posso ficar pensando muito na morte, não. Porque se eu pensar muito, eu começo a não ter interesse mais nas coisas. Eu fico falando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? A gente faz um monte de questão de um monte de coisas. Aí eu vou no espiritismo que fala, mas acontece que você está aqui porque você ainda tem que cumprir sua missão. Fico tentando me consolar, porque eu fico achando assim, às vezes eu fico pensando, gente, o povo faz uma confusão. Ninguém vai ficar aqui. Se a gente tivesse realmente a consciência disso, a gente nem brigava, né? Eu penso assim, acho que a gente nem fazia metade das coisas que a gente faz. Diga, Verônica. Oi, boa noite. Boa Eu noite. estou ouvindo aí todo mundo falar, né? Principalmente nós mães. Eu escutei a Carol, essa agora que eu esqueci o nome dela, e a Rosângela? outra também, Rosângela, isso. Olha, gente, como eu queria estar no lugar de vocês. Saber que o meu filho foi viajar, está em outro país, mas que vai voltar para mim. Eu já não posso ter isso. O meu foi, não volta nunca mais. Pode Né? sim, Quisera Verônica. eu. Você está na visão. Não, volta. Não, Ele só foi é. viajar para um contexto que você também vai viajar. E a possibilidade do reencontro é muito grande. É a mesmíssima proposta, a mesmíssima. Só que você não pode pegar um voo no momento que você quiser. Você tem que esperar o bilhete chegar na tua casa. Uhum. A diferença é essa. É verdade, é verdade. Mas, Mauro, eu digo aqui uma coisa para vocês todos. Talvez, não sei, se eu tivesse o preparo que eu já tenho hoje, graças a Deus, através da doutrina, daqui do grupo dos estudos, talvez quando ele viajou, né, vamos dizer assim, eu tivesse, com certeza eu teria uma outra concepção dessa passagem. Eu acho que eu estaria muito mais preparada do que eu, na época, não tinha preparo nenhum, Pois é, mas entendeu? agora Isso você faz... tem. Agora você tem. É Exato. Então, corajoso. é o que eu disse. É isso. É isso, gente. Eu escuto isso, eu fico assim muito pensativa, porque isso, eu acho que é a parte do espiritismo da gente que mexe mais com todos, assim, quando se trata de um filho. É a minha concepção. Não sei se todos pensam, né, dessa forma. Mas é isso, tá bom? Obrigada aí pela atenção. Obrigado, Verônica. Olha, nós temos que ter em mente, e talvez isso nos ajude bastante, aquilo que o Valdemir falou. Nada é nosso. Nada é nosso. Filho não é nosso, pai não é nosso, né? Estamos pais, estamos filhos,
E isso é o contexto atual. É que Deus nos confiou. Se ele nos emprestou, ele pode pedir de volta a hora que quiser, porque de fato é dele, não é nosso. Se nós pensarmos assim, isso vai trazer um conforto muito grande para todos nós. Tanto para nós que, teoricamente, dentro da probabilidade, voltaremos antes, né? Ou se porventura Deus assim quiser chamar antecipadamente aqueles a quem ele nos confiou, nós só podemos agradecer a ele a oportunidade que ele nos deu de conhecer essas pessoas, de colaborar na vida dessas pessoas e do quanto essas pessoas colaboraram com as nossas vidas. Se nós, de fato, acreditarmos nisto, nós teremos muita consolação em momentos como esse. Diga, Mauri, você levantou a mãozinha e caiu a mãozinha. Não, vocês já falaram tudo, eu não quero tomar tempo, não, quero estudar. Tá ótimo. Vamos então à nossa prece. Senhor Jesus, Pai divina sabedoria e bondade, te agradecemos por mais esse encontro, por essa oportunidade desse estudo, que possa ser, Senhor, mais um estudo edificante, que possamos, Senhor, compreender seus ensinamentos, que possamos, Senhor, estar sempre no caminho do aprendizado. Hoje, em especial, peço licença aos irmãos e agradeço pelo espírito do Márcio. Márcio, um irmão, mais do que um irmão espiritual, um irmão carnal, que a luz possa estar sempre no caminho dele. Obrigada, meu Pai, por tudo que tem nos dado, que possamos, Senhor, ter essa noite muito gratificante. Fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Antes de nós entrarmos no estudo, hoje vocês vão ter que me ouvir um pouquinho mais, porque o Valdemir está um pouquinho acometido aí de labirintite, mas o Ronald botou aqui no grupo, né? Quem teve EQM tem uma visão mais tranquila da morte. Isso não é uma verdade absoluta, porque tem muita gente que teve EQM e que o que experienciou não foi nada agradável, né? É que a gente tem, na maioria dos relatos, casos de fato agradáveis, né? Pessoas que retornaram dessa experiência desmistificados da morte e até tranquilos em relação a ela, mas porque tiveram experiências agradáveis. Mas isso não é a totalidade, né? Nós temos vários relatos de pessoas que tiveram o EQM também, mas que não querem repetir. Pelo contrário, né? Estão ali preocupadas que, se a morte for aquilo, eles realmente já estão apavorados desde já. Mas é isso. A gente treina para a morte todo dia, gente, quando vamos dormir. Estamos treinando para a morte, né? Então, vamos lidar com tranquilidade, como nos diz Joana de Anjos. Vamos, então, ao nosso estudo, pessoal. Capítulo 17, item O Homem de Bem. Como Item nós 3. falamos... Hein? Item 3. Vamos ler o item 1 e 2 e comentamos o item 3, tá bom? Ok. É o contrário, Mauro. Hã? É o contrário. Nós paramos no 7º parágrafo do item 3. Então, vamos começar o item 3 e comentar a partir do 7º parágrafo. Perfeito. Então, seguimos o relator. Vamos lá. Eu não posso ler, mas eu estou lembrando. Tá bom. Beleza. Boa noite. Boa noite a todos mais uma vez. Vamos lá. Homem de bem. Item 3. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente
alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Ok, só um minuto. Então, nós estávamos conversando aqui sobre a história de se preparar para a morte, né? A página da Joana nos suscitou essa discussão maravilhosa que tivemos de preâmbulo. E aqui está a receita, pessoal. Se a gente quer retornar à vida espiritual em uma condição favorável, vamos nos ater a esse parágrafo. Será que meu dia terminou hoje com que saldo? Foi um saldo positivo? Quanto eu acrescentei ao meu conhecimento? O que eu aprendi de novo que me vai ser útil? Quanto bem eu pude fazer no dia de hoje? Será que eu prejudiquei alguém? Deixei de fazer o bem? Perdi essa oportunidade? Para que no amanhã eu tenha tempo de reparar isso. Não é ficar se lamentando, não é ficar no canto lá chorando por que eu não fiz. Não. Não fiz, amanhã eu vou tentar fazer. Essa é a nossa motivação, pessoal. Então, a cada novo dia é uma nova página. Às vezes a gente fica preso a coisas que nós não fizemos, por qualquer motivo, e aquilo vira um calvário. Temos que nos libertar disso. Eu falo sempre lá na nossa casa: ninguém é culpado de nada. Nós somos responsáveis. Se eu fui responsável hoje por ter sido desatento à prática do bem, amanhã estarei mais atento. É isso, pessoal. Não tem dificuldade. Nós criamos as dificuldades. Então, está aqui. Ó. A fórmula do sucesso é esse item 3. Claro que para cada situação dessa, não basta só amanhã eu vou fazer. Não, tem que ser um ato contínuo. Nós temos que nos forjar nessa convicção. Mas, na medida que nós treinarmos, que nós nos impusermos, que nós resistirmos às nossas fraquezas, nós vamos vencendo. Ok? Fala, Valdemir. Vou falar um pouquinho, mas não dá para ficar sem falar, né? Falador não pode ficar sem falar. Isso nos lembra a questão 919 do Livro dos Espíritos. Essa receita que ele está dando aí é a receita que Santo Agostinho dá na questão 919. Todo dia à noite eu passava em revista o meu dia e observava tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer. E no dia seguinte, retificava aquelas coisas erradas e ratificava as coisas que eu achava boa. Então, só para ver a complementariedade dos estudos ou das obras de Kardec, onde uma vai complementando a outra. O Livro do Espírito é básico, o Evangelho vai abrindo um pouco mais o aspecto moral, religioso. Ok. Vamos adiante? Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. Ele se submete à vontade em todas as coisas. De novo, só um minuto, Ronald. De novo, está aqui a orientação para a consolação do nosso coração. Pegar aqui a fala da Carol e da Verônica, né? O tamanho da Carol ainda, o temor da possibilidade do afastamento. A Verônica, a vivência do afastamento. Nos dois casos, a resposta está aqui. Deposita a nossa fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Nada acontece sem a sua permissão. Se Deus assim quis, é porque foi melhor ou pior para aquele que recebe a ação de Deus. O que vocês acham? Melhor, claro, né? Melhor, claro, né? Melhor. Eu também acho que é melhor. Eu também acho. Então, se a gente tem essa convicção,
Claro, não estou dizendo aqui que ninguém vai sentir a perda, o afastamento. Isso faz parte, pessoal. Mas no momento que eu tenho essa convicção, isso me consola. Isso me consola. Olha, eu tenho essa aliança aqui há... Cadê? Tenho essa aliança aqui há 30 e tantos anos. Se eu perder ela de uma hora para outra, eu vou sentir falta. Aquilo é como se fizesse parte de mim. Mas, a depender de como eu vou me relacionar com essa perda ou com esse afastamento, isso vai se dissipar mais rapidamente. Ou eu vou ficar alimentando essa porque me tiraram a minha aliança, porque levaram minha aliança. Então, nossa relação interpessoal, claro que ela é muito mais profunda, né? Cria laços muito mais profundos. Mas essa convicção, essa certeza, né? Essa fé, que é a crença em, nos ajuda, com certeza, a serenar os nossos ânimos, nossos sentimentos diante da vontade soberana de Deus na vida de todos nós. Quem é que daqui da sala pode ter a certeza absoluta que amanhã ainda estará entre nós? Ninguém. Não tem lá aquela passagem, ainda esta noite lhe tomarei a vida, né? Do homem que construiu silos gigantescos e tal, que ele queria tolo. Ainda esta noite te tomarei a vida. Insensato. Né? Então, veja como são as coisas. Por isso, a página da Joana combina perfeitamente com o que nós vamos falar hoje. Parece até que é um complemento, né? Uma preparação para o nosso estudo, com certeza foi. Nós temos que lidar com tudo que está à nossa volta, tudo, 100%, pessoas, situações, objetos, de uma visão de temporalidade. Hoje estamos assim. Vamos aproveitar o dia de hoje? Eu já abracei hoje, eu já disse que te amo hoje, eu já fiz o bem que eu podia hoje, porque eu não sei o dia de amanhã. Essa é a proposta. Agora, a gente não se atém a isso, mas muitos de nós fica preso ao que deixou de fazer no passado, ao que fez errado no passado, fica remoendo isso, realimentando isso, que não traz vantagem nenhuma para ninguém. Então, como diz lá do Santo Agostinho, o Valdemir lembrou bem, faz o balanço hoje. O que eu fiz hoje? Hoje eu acertei aqui, eu errei aqui e deixei de fazer isso aqui. Beleza. Amanhã, o que der, eu vou corrigir. E o que não der para corrigir, paciência, em algum momento Deus já me dá a oportunidade de corrigir. E sigamos assim, sigamos felizes com as oportunidades que Deus nos dá. Diga, Pedro. A gente também deve lembrar que Deus não é aquele Deus que castiga, né? É todo amor, justiça e misericórdia, né? Nós hoje temos uma visão diferente de Deus daquele Deus que nós tínhamos antigamente, ou até mesmo nessa vida, que passavam para a gente um Deus que a gente tinha que ter temor a Deus, era um castigo que Deus nos dava. Então, quando chegava o processo da morte, a pessoa ficava com medo. Mais ou menos isso, né? Isso mesmo. Valeu, Pedrão. Podemos seguir? Vamos adiante. Tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceitas sem murmurar. Ok. Só um minuto. Então, vamos lá. Estamos aqui no nosso roteirinho, né? Hoje é um roteirinho maravilhoso. Então, tenha fé no futuro. Se eu tenho fé no futuro e sei que as coisas seguem segundo, né, a permissão de Deus, né, nós vamos ter uma visão diferente desse mesmo mundo. Uma coisa
é a visão do mundo enquanto laboratório de experiências físicas. Outra é a visão do mundo como laboratório de aquisições de valores espirituais. Um vai valorizar o que eu tenho e o que eu posso ter. Outro vai valorizar o que eu sou e o que eu posso ser. São dois caminhos dentro do mesmo laboratório. Então, ele diz, se eu tenho fé no futuro, essa é a razão porque eu coloco os bens espirituais acima dos temporais. Então, a fé no futuro, na vida futura, é o que nos dá isso. Quando eu não tenho essa visão, tudo é muito pior. Porque eu não tenho o que eu quero, porque isso, por causa daquilo, tudo na visão, nas expectativas do ter. E aí vira um tormento. Então, as nossas crianças, de novo, aí puxando o fio do carretel, as nossas crianças precisam aprender isso desde do primeiro minuto. Porque elas construirão aí, Carol, né, tá com os pequenininhos, né, construirão essa visão de futuro. Se elas não tiverem desde cedo essa convicção, essa certeza da vida futura e de que nós estamos aqui para construir esta vida futura, para que ela seja, de fato, melhor do que a que estamos vivendo atualmente, estamos desperdiçando um recurso fenomenal de ajudá-los na construção do homem de bem que estamos estudando aqui. Então, sempre valorizar na vida deles o ser. Ser é mais importante do que ter. No domingo, nós tivemos o nosso evento de confraternização, né? Na nossa casa. A evangelização cantou, né? Outra menina da evangelização, a Isis, tocou e cantou. Foi uma maravilha, uma coisa fantástica. No finalzinho, quando nós já estávamos terminando, indo embora, a Isis vem e traz a bicicleta dela para doar. Aí eu falei, Isis, tenha certeza que você vai fazer uma criança muito feliz nesse Natal. Olha que maravilha, olha o desapego, olha a aplicação disso que nós estamos estudando aqui. Então, nunca é tarde, pessoal. Nunca é tarde. Vamos adiante. Alguém quer comentar alguma coisa ou podemos seguir? Vamos adiante, então. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Ele retribui o mal com o bem. Ele toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Ok. Então, aqui, outro ensinamento fantástico. Quantas vezes... Aí, Verônica, eu vou pedir autorização para trazer o seu exemplo, tá? Quantas vezes a nossa irmã Verônica, né, ela nos traz a experiência dela, de uma pessoa, né, que tem lá seus rompantes, depois vem e pede desculpa, pede perdão, aí a Verônica fica chateada, toda hora faz, pede perdão e volta a fazer. Está aqui a resposta, Verônica. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, nem reconhecimento. Então, se você está tendo a oportunidade de fazer o bem repetidamente, aproveita. E agradeça a essa pessoa. Toda vez que ela te dá a oportunidade de você fazer o bem. Né? E não espere nenhuma retribuição. Se ela não consegue ainda, né, viver de uma outra maneira, agir de uma outra maneira, né? Nós falamos ontem, no processo de aquisição de valores morais, estamos num processo, nós vamos tropeçar, nós vamos ser recalcitrantes em erros
que estamos lutando para vencer, mas estamos lutando, não adquirimos ainda. Então, é natural que a gente repita erros antigos. Mas aquele que vai vir em nosso socorro, ele, se tiver esse espírito aqui, de fazer o bem sem esperar retribuição alguma, né? Nem mesmo esperar um muito obrigado, esse é o caminho do homem de bem. Eu estou ali para fazer o bem, eu quero fazer o bem. Não importa quem, não importa se a pessoa vai ser reconhecida ou não, ser grata ou não, não me importa. O que eu espero é aproveitar a oportunidade de fazer o bem. Está aqui, ó, no Evangelho, nos esclarecendo. Tá bom? Diga, Verônica. Vou falar rapidinho para não tomar o tempo do estudo. Mauro, eu já tive que rir muito com você, porque hoje aconteceu o quê? A dita cuja chegou aqui na minha casa. Graças a Deus eu paguei todas as minhas contas, não devo nada a ninguém. Beleza, pô, show de bola, que eu não consegui pagar as minhas, não. As minhas ainda têm pendências. Aí vira para mim e fala assim: eu não tenho dinheiro nem para comprar pão. Eu falei: como é que é? Quer dizer, você pagou tudo, mas a Verônica tem que te salvar para você poder comprar pão e comer. Mauro do céu, Valdeni do céu, vocês têm que me ensinar muito. Está aqui, Mas a sabe o que lição é está aí, muito? ó. A lição está aí, ó. Se está lá nas Caraca! escrituras, né? Se te pedir 1.000, dê 2.000. Mas Jesus, Mauro, eu não tenho nem 1.000, quanto mais 2.000. Olha, gente, olha, 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 fala, ó, pode falar. eu não vou dizer o nome do santo, só vou falar o milagre, porque foi uma coisa assim fantástica. E é uma pessoa que eu sinceramente, é alguém que está mas muito, muito, muito acima de mim. Um companheiro nosso, da nossa casa, desempregado, e quando foi no domingo, no nosso evento, lá no finalzinho, de forma bem, bem silenciosa, chegou para alguém e disse assim: olha, essa semana eu fiz um bico e aqui está a minha contribuição. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso. É o óbolo da viúva nos dias de hoje. Entende? Então, Verônica, se apega nisso, minha irmã. Se apega nisso. Tenha certeza, não reclame. Não reclame. Faça o bem que tiver Muito ao seu pelo alcance. contrário, né? Muito pelo contrário. Agradeça a oportunidade que está chegando na sua porta e alguém pedir para ser ajudado. Porque é muito melhor ajudar do que ter que pedir ajuda. Então, agradeça, Verônica. É Diga, verdade, é Maurício. muito melhor mesmo. Mas, gente, é uma situação que nós, como ainda sendo muito inferiores, para ter toda essa compreensão, é difícil da gente entender como que um ser humano fala isso para mim ou para outro. Mas eu não tenho dinheiro nem para ir no mercado. O que o meu marido teve que fazer? Olha, vai comer o que tiver, faz macarrão com salsicha e ovo cozido. Beleza, temos isso para comer, porque eu tenho que sustentar 8 pessoas. É surreal, né? Não, não é surreal, não. É o que vocês falaram, agradeça. E é o que eu estou fazendo. Agradeço, sento e agradeço. Isso Simples aí. assim. Siga fazendo bem. Diga, Maurício. Lembrando, não é só para a Verônica, não. O Amauri vive essa experiência toda hora. Lembrando do que falou Bezerra de Menezes no livrinho dele. Graças a Deus, todas as casas que eu passei e fui empurrado para o Papai do Céu para ir para outra, graças a Deus, os meus irmãos me amam, eu amo todos eles. Eu não sei como é que eu só consigo frequentar aqui. Ele disse assim: se alguém te pedir alguma coisa, não olhe para os lados. Esse alguém é seu. Faça a sua parte. Então, não tem como, cara. O Ronald escreveu aí,
Aquele que vem te procurar, cara, ele está trabalhando para você. Não é você que está ajudando ele, cara. Você mostra o seu degrau para os nossos amigos espirituais passando no teste. Qual é o teste? Esse que a Verônica acaba de passar aí. Diga, Neide. Mauro, um questionamento. Eu acho assim, na verdade, eu não estou contestando, cada um faz aquilo que acha que tem que fazer mesmo, né? Mas eu também sempre escuto, ouço muito falar sobre os ensinamentos, que às vezes, quando você também abre muito a guarda, você deixa muito, você também acaba não ensinando nada ao outro. Então, como é que fica essa situação também? É meio confuso, né? Mas então, o fato de você aproveitar a oportunidade para trazer um ensinamento ou uma reflexão não é sinônimo de abdicar da oportunidade de fazer o bem. Você pode fazer o bem e levar um ensinamento, uma reflexão a esse companheiro, que também é um bem, né? Então, você Eu fez acho um até que é bem um bem material melhor. e fez um bem espiritual no esclarecimento que você possa levar a esse companheiro, né? Então, são sempre várias oportunidades. Vamos supor que você não possa fazer o bem material, não possa. Mas você pode ter a palavra de consolo, de esclarecimento, de ânimo. Aquilo pode Não, isso mudar. tudo eu acho certo. Isso aí eu entendo. O que eu não entendo, assim, é essa posição, ou talvez eu não esteja entendendo, né? Assim, de todo momento, você, assim, num caso, vamos dizer, uma pessoa que todo momento gasta o dinheiro todo, não estou dizendo de ninguém, é um exemplo. Aí ela vem, olha, hoje eu preciso disso porque eu gastei. Aí você vai lá, ajuda. Aí na semana Sim, mas seguinte a você pessoa ajuda faz. mas aí é que está. Você ajuda, né? Mas você também pode, junto com a ajuda, dizer: olha, você precisa ser mais disciplinado com o seu recurso, né? Eu amanhã posso não estar aqui, ou posso não ter, né? Pois é, porque eu fico nessa dúvida, porque senão você também acaba Sim, meio que viciando a pessoa viciando. naquela coisa, né? E ela também não aprende nada. Sim. Eu A gente penso também sabe que nesse lado. mesmo com as orientações, existem pessoas que de fato são acomodadas, né? São acomodadas, né? Mas é tal história, né? Você está numa estrada com uma bifurcação. Eu vejo muito nessa situação. Estou diante de uma bifurcação. E, nesse momento, você vai ter que decidir. É o momento de eu fazer Entendi. esse auxílio ou não prestar o auxílio? Sim, aí eu concordo. A decisão é sua sempre, né? Mas Que eu não naquele acho que pelo momento, fato de eu não ter tido a decisão de não ajudar naquele momento, eu não acho que isso também, para mim, foi uma coisa ruim. Foi uma decisão porque, depende, de algum momento. depende da motivação. O que te Sim, motivou naquele claro. momento? Foi prejudicá-la? Não, foi Às vezes a gente faz ensiná-la. isso, né? Não vou dar porque eu Hum. quero que ela se arrebente, não é? Não, não. Digo mesmo assim, de Não, ensinamento mesmo. pode ser, mas quando é de ensinamento, normalmente, o que a gente faz? É aquela ação controlada, né? Eu sei, eu não vou fazer isso agora, ela vai perceber, né, o equívoco que ela cometeu e vem cometendo, e no momento certo a gente vai lá e faz a ação de contorno e presta o auxílio. Mas o ensinamento ficou lá, não é? O ensinamento ficou. Se ela vai aproveitar esse ensinamento para reformular a sua maneira de viver, não está em nossas mãos. Diga, Carol. Não, eu acho que você já, de certa forma, até respondeu. Mas antes, Verônica, você é maravilhosa, suas histórias são maravilhosas.
é uma linha muito tênue. Uma pessoa te pedir um dinheiro. Vamos pensar no exemplo, no que a Neide falou. Uma pessoa te pediu um dinheiro emprestado e a pessoa não te pagou. Tá? Aí essa pessoa torna a te pedir dinheiro novamente. Como é que funciona isso? É um exemplo. Tô pegando o que a Neide falou e estou pensando, como é que funciona isso? Eu não emprestar novamente, até que ponto estou realmente perdendo a oportunidade de fazer um bem, né? Mas assim, a pessoa também entendeu o que eu estou tentando dizer? Não, Carol, olha só. De novo, isso não é só o dinheiro, qualquer situação. Você prestou o auxílio. O que a pessoa fez com aquele auxílio que você emprestou? Ela, de fato, usou aquilo em seu benefício, em benefício de algo bom na sua vida, ou usou aquilo para se prejudicar ainda mais? É uma reflexão que você vai fazer. Porque você também não pode ser o patrocinador do prejuízo do outro, porque você vai ser responsável por isso. Ok? Mas nós temos uma coisa chamada consciência, e é essa consciência que vai ser o juiz de cada um de nós. E, nesse momento, é a solidão da decisão, a solidão da tomada de decisão. Você não pode recorrer a ABC, como é que eu vou fazer? Então, eu tenho que decidir naquela hora. E, naquela hora, é a sua consciência que vai apresentar. Olha, eu já te emprestei um dinheiro, não estou aqui te cobrando, não estou aqui absolutamente nada. Mas, dessa vez, eu não tenho. Você é banco, por acaso? Pois é. Então, dessa vez, eu não posso lhe ajudar. Então, às vezes, gente, nós às vezes temos dificuldade de entender isso. Nós cavamos os nossos buracos. Causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Quantas vezes nós criamos situações que vão, de fato, nos levar a prejuízos, a aflições graves? Nós cavamos isso. Agora, qual a nossa participação do que eu digo, de terceiros em relação àquilo? Depende de como nós vamos agir. Como é que nós vamos agir diante da situação que o outro está construindo? Não sei, ninguém pode dizer o que o outro deve fazer, porque o momento é que vai dizer. Dar algo para nós pode dizer assim, cara, eu fiz um bem, e aquilo que a gente achou que fez um bem vai ser um tremendo mal para o outro. Olha a mensagem do Emmanuel, não sei, num dos tijolinhos dele, ele fala lá, né? Muito bem, muita facilidade gerando dificuldade. Olha aí. Então, realmente, não é fácil, porque a dificuldade está exatamente em nós estarmos no momento que formos solicitados e a nossa consciência que vai apontar o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. Vai ser de acordo com as nossas convicções. Olha, o Bezerra, quem já viu a biografia dele, né, os casos, teve um momento da vida do Bezerra que uma pessoa, ele medicou a pessoa disse, oh, não tem dinheiro para comprar esse remédio. Ele pegou o anel de grau dele, de formatura, e deu, vai, vende, e vai lá e compra o remédio. Um momento de desprendimento, um momento em que ele estava ali com o único recurso que ele tinha para fazer isso. Outras pessoas talvez não tenham esse mesmo desprendimento, mas vão tentar ajudar de outra maneira. Então, não dá para a gente nem acusar ninguém, né, daquilo que fez ou deixou de fazer, porque é o que a gente fala, ninguém pode medir o outro pelo nosso metro. Se eu sou capaz de fazer isso, eu não posso exigir nem cobrar do outro que faça igual. O máximo que nós podemos fazer é compartilhar a experiência. Ó, na vez que eu vivia, eu passei por isso, eu agi assim, o resultado foi esse.
Se aquilo servir de modelo, servir de inspiração, ótimo. Mas não significa que eu tenha a obrigação de fazer igual. A único modelo, o único metro que, de fato, nós podemos buscar a medição é Jesus. Porque o que ele fez é o certo. Se eu não estou ainda compreendendo como Jesus compreende e não tenho a condição de fazer como Jesus fez, é devido à minha inferioridade. E eu tenho que compreender isso com naturalidade e trabalhar em mim aquilo que eu reconheço que ainda não alcanço. Mas não posso me martirizar porque eu não consigo ainda hoje fazer como Jesus me ensinou a fazer. E seguir. Mauro, Oi, é o que nós estudamos ontem, na pergunta do Oswaldo. isso. São espíritos que foram criados muito antes de nós, que são muito mais velhos, por consequência, estão na nossa frente. E nós não podemos nos comparar, querer nos comparar a eles, que aí nós vamos nos punir. Nós vamos sentir o CC do cavalo do bandido. Essa não é a ideia. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra, a fala do Cristo. Só que a nossa luz ainda está pequenininha diante daquele que foi criado há 1 bilhão de anos na minha frente e que teve muito mais tempo de coletar azeite para botar na sua lamparina. Por enquanto, meu tempo ainda é muito menor do que aquele. Senão a gente fica louco querendo fazer o impossível. E aí nos surtamos. Tem que ter cuidado também para não ser pretensioso. Eu quero fazer igual Bezerra. Eu não vou conseguir, em nenhuma hipótese. Diga, Suzy. Boa noite a todos. Hoje eu entrei atrasada, né? É só para corroborar o que já foi dito. Muitas vezes o não é um grande ensinamento, um grande auxílio ao nosso irmão. O não dito no momento certo e principalmente um não dito com amor, com respeito ao momento do companheiro, não é? Com benevolência, ele ensina, ele às vezes até ajuda o irmão a voltar para o prumo, dependendo da situação. Então, o não é, eu vou me sentir culpada porque eu disse não. Não, se a situação pede, e se eu disser sim, muitas vezes eu vou até deseducá-lo, eu vou acostumá-lo com nós, normalmente, no meu caso aqui, o que eu estou passando, é em relação a dinheiro, né? Com uma pessoa. Então, o não dito com carinho, com amor, faz com que a pessoa reflita, não é? Então, nós devemos, sim, socorrer, ajudar, estarmos presentes sempre que possível, ou com um abraço, ou com o bem material, com preces, mas o não também é muito importante no momento certo e com amor, sempre. Só essa é a minha palavra. É a fala do Cristo, né? Que a gente nunca seja morno, né? Que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Então, não, não também está lá no ensinamento, né? E aí, Exatamente, antes de passar a palavra para a Verônica, vou pegar de novo o exemplo dela, né? Eu só disse lá para ela: paguei todas as minhas contas, agora não tenho dinheiro para ir no mercado. Então, no mês que vem, você se programa melhor, né? Para você poder fazer suas compras no mercado. Mas olha, fica tranquilo, você não vai passar fome, não. Vem comer comigo, eu te dou prato de comida. Mas não precisa ir no mercado fazer as compras para ela. Né? Então, são caminhos que a gente escolhe, né? Que a gente acha ali, né? Que faz com que a pessoa pense. Aí vai lá, a Verônica faz aquela comida maravilhosa que o esposo dela deve amar, ela deve amar, mas a pessoa tem lá, não, mas eu não gosto muito disso. Lindo muito, Mas hein? é o que tem. É o que tem. Se você não gosta, no próximo mês, se preocupe em salvar um dinheirinho para você fazer as compras naquilo que você gosta. E aí o recado vai subliminar, né? Diga, Verônica. Ai, Mauro, só você vai me fazer rir. Mauro, olha só, a garota, a filha dela, que é minha prima, está com conjuntivite.
Levou a garota e só levou para o posto porque eu quase dei uma surra nela. Falei, se tu não levar, tu vai tomar umas pancadas de mim hoje. Pegou e foi para o posto. Aí veio, o posto não tinha o colírio, só tinha o cefalexina. Ai, Mauro, aí começou a me bater aquela angústia. Eu falei, meu Deus, me ajuda, eu não posso deixar essa garota sem esse colírio. E você sabe, Mauro, colírio é caro, né? Aí eu, Jesus, me orienta que se for mais de R$ 50 eu não vou ter. Enfim, você sabe que a hora que eu fui para... Esperei meu marido chegar do trabalho, 1h da manhã de hoje, fui lá para Pacheco, na Taquara, com a graça de Deus, foi R$ 17. Peguei o colírio, falei, bati na porta, que é do meu lado, né? Tá aqui, minha filha, o colírio da sua filha. Por que que eu estou dizendo isso? Eu sou assim, ruim não, né? Eu sou rígida, mas ao mesmo tempo eu me culpo, eu vou me sentir culpada se eu não ajudar. Mas sabe o que que meu marido está falando? Que a culpada disso tudo sou eu, que eu é que acostumei desse jeito e agora está se sentindo na mordomia. Eu digo que não vou fazer, eu queria um barraco danado, mas daqui a pouco eu estou fazendo, Mauro. Tá entendendo? Eu acho que eu acho que foi a Suzy que falou, não, foi a Neide, se eu não me engano. A gente acaba acostumando a pessoa, É. sabe? Eu acho que o meu erro está nisso. Eu não sei, eu queria muito uma orientação sobre isso, sabe? Que eu estou muito perdida, sinceramente. Verônica, olha só. O bem que você faz é ser o advogado onde você estiver. Então, primeira coisa, procure fazer o bem, né? Você fez o bem, né? A outra está na dificuldade dela, ok? Agora, tem dois ditados que eu acho muito importante da gente parar e pensar. Um é o seguinte: o uso do cachimbo faz a boca torta, né? E o outro, nesse mesmo sentido, é: defunto, quando acha quem carregue, quer parar para fazer xixi toda hora. Então é isso. A gente, às vezes, de fato, acostuma mal. A gente acostuma mal. E começa de cedo, porque a pessoa acha ali uma sombra, vou ficar nessa sombra aqui, para que eu vou para o sol? Que nada. O outro que vá. Exato, exato. Só que a gente não preparou ele para as dificuldades. E aí, agora, a cruz é nossa. Então, carrega, minha filha, carrega que essa é tua. Diga, Rosângela. Está sem som, Rosângela, agora, fala. Está sem som, está com algum mau contato aí. Oi, Oi, tá agora ouvindo? sim. Sim, Tá ouvindo? sim. Então, justamente isso. Eu ia comparar, não sei se dá para comparar, é, esse sentimento de ajudar o outro ou não com a nossa linha de pensamento, né, e de diretriz, desde quando a gente lida com os filhos mesmo, né? De saber dizer sim na hora certa, dizer não na hora certa, né? Porque a gente conhece quando eles estão fazendo corpo mole, quando eles estão, né, querendo usar de artifícios para a gente amolecer. Então, a gente tem que ter essa convicção dentro da gente, né, para fazer isso que você falou, sim, sim ou não, não. Né? Então, principalmente com essas pessoas que são conhecidas, né, que já estão no nosso meio, usando isso aí, a gente saber. É, exatamente isso. Gente, são nos laços de família que temos as relações mais complicadas. Quem são esses que estão à nossa volta? Quem são esses que estão compondo a nossa parentela? São aqueles que nós temos uma relação, com certeza, direta, né? E estamos ali juntos, nesta configuração, se aproveitando, né, de artifícios, entre aspas, né,
que a divindade coloca em nossas vidas para amenizar essas relações, né? Então, na situação familiar, nós temos o amor maternal, o amor paternal, o amor filial. Por que existe isso? Quem são essas pessoas que estão agora juntas? Muitas vezes, nos conta a bibliografia espírita, é vasta em nos dizer isso. Muitas vezes são inimigos. São aqueles a quem nós prejudicamos. Nós prejudicamos. E agora estamos aí para ressarcir. Então, às vezes, a gente diz assim, eu sou explorado. Olha, aquilo que o Amaury falou. Olha, você está só pagando os juros daquilo que você está devendo. Então, se empenha porque vai sair barato ainda. Então, se nós tivermos esse olhar, gente, não precisa ter certeza, preciso de um espírito que me diga se é isso. Não. Assume para você como sendo. Porque no futuro, se não foi, você vai sair ainda mais beneficiado. E se foi, você fez a sua parte, corrigiu o que tinha que corrigir. É isso, gente. É isso que Deus espera de nós. E tudo que transita, gravita, né, em torno das nossas vidas é com esse propósito. Não é outro. É esse propósito. Então, se temos pessoas difíceis à nossa volta, temos alguma relação com ela. Tenha certeza de termos alguma relação com ela. Olha, eu vou contar um caso para vocês. Não vou dizer o nome do santo, só vou falar o milagre. Eu conheço ainda, está encarnado, né, uma família em que nós tivemos a informação de quem tinham sido eles na vida anterior. Então, a configuração, para vocês entenderem, hoje, marido, mulher, filho. No passado, o marido, ele era um lorde, século XVI. A mulher, hoje, tinha sido uma empregada. E que o rei lá, o lorde, abusou e dessa relação surgiu o filho, que é um dos filhos hoje. A relação, quando o lorde, era de submissão da serva em relação a ele. E a relação do casal hoje, a mesma. Submissão em relação ao que o marido decidia. Tudo ele decidia, tudo ele dizia. E era como se fosse, nós pudéssemos botar uma roupa do século XVI, nós estaríamos vendo de novo o lorde, né, subjugando a serva, e a serva subserviente ao lorde. Só que vieram agora como marido e mulher. Ok? Então, essa é um resgate emocional. E quantos outros têm resgates, de fato, materiais a serem devolvidos? No livro Senzala, vocês vão encontrar lá um romance que fala exatamente sobre isso. O senhor do engenho tinha uma serva que ele gostava, não era exploração, ele gostava dela. E desse relacionamento teve um filho. E ele, já, né, idoso e tal, deixou em testamento uma parte da fortuna para ela. E ele morre, os filhos, na hora de abrir o testamento, não, que deixar para ela nada. Que está empregada, que coisíssima nenhuma, vai ter nada, vai continuar como empregada. E aí, muito bem, ele volta, neto dele mesmo, para receber toda a herança de volta, porque ele seria filho único, para dele, então, dar a ela aquilo que seria de direito. Então, pessoal, olhemos, como diz o Evangelho, se nós cremos na vida futura, também cremos nas vidas passadas. E as nossas relações de hoje, muitas refletem o que nós vivemos no passado. E estamos aqui para reparar, para nos acertarmos. E é esse o nosso trabalho. Podemos aceitar, podemos rejeitar. Podemos nos empenhar e podemos ser
indiferentes. É escolha. E assim nós vamos caminhando. Diga, Rômulo, para a gente encerrar o nosso encontro. Você me fez agora lembrar uma fala do meu pai, do meu falecido pai. Eu, por ser o mais velho, eu era o primeiro a apanhar, eu era o mais cobrado em tudo. Eu tinha que dar exemplo de tudo. Isso aqui. Uma vez eu cheguei para ele e perguntei: por que o senhor me trata diferente dos meus irmãos? Porque você é o mais velho, você é o herdeiro do rei. Você tem que estar preparado para suceder o rei. Aí eu perguntei a ele: mas você perguntou se eu quero ser o herdeiro do rei? Você falou isso agora, eu me lembrei. Quer dizer, lá atrás ele devia ter sido o rei e um vassalo qualquer lá que ele queria que eu fosse o herdeiro. Não é? É isso aí. Vamos parar então aqui, pessoal. Anotem aí, por gentileza, tá? No parágrafo encontra satisfação nos benefícios. Vamos então à nossa prece. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de hoje? De encerramento? Amaury? Pois não, Amaury, pode fazer. Abre seu áudio. Isso. Sem sentir falta até do lanche na sala de aula, eu não quero nem saber de lanche, que beleza. É muito bom, muito bom. Então vamos lá, gente. E é com o coração transbordando, Paizinho, de alegria, de satisfação mesmo, Pai, porque Tu permites que estejamos ao lado do vosso amado Filho Jesus, o vosso querido ente, que nos traz Tu como nosso exemplo maior e ele nos exemplificando. Ah, Paizinho, dá que consigamos guardar um pouquinho mais das informações preciosas que foram nos entregues nessa noite, Paizinho. Ó Senhor, graças a Jesus, conseguimos até agora saber que o que mais vale é o que nós temos por dentro. E hoje nós podemos dizer, todos nós, por dentro agora eu já tenho Jesus, não faço tudo não, mas eu sei como Ele quer, sei como Ele faz, só não consigo fazer igual. Paizinho, garanta que consigamos estar juntos na próxima salinha e com esse contentamento, que essas vibrações cariciosas, Paizinho, que nos embalam nessa noite, possam chegar a todos aqueles que rondam o nosso arquivo mental, a todos eles, Paizinho. Não importa apontar o dedo para dentro de casa, pois tu sabes que a dor que nos toca é aquela que pode melhor receber essas bênçãos que tem que sair de nós mesmos. Então, Paizinho, graças por tudo. Que Jesus nos abençoe e que essa casa que nos abriga possa nos receber sempre, eternamente. Graças, Paizinho. Assim seja. Ô, gente. Assim seja. Caramba. Obrigado, gente. Assim seja, graças a Deus. Beijo.